Deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero que você me responda com bastante sinceridade, tá bom? Você é uma pessoa que se comunica bem dentro do seu relacionamento? Grande parte das pessoas tem problemas dentro dos seus relacionamentos porque não sabem ter uma comunicação efetiva e isso acaba causando muitos maus entendidos, muitas discussões que poderiam ter sido evitadas se um entendesse o ponto de vista do outro e muitas frustrações porque o outro simplesmente não consegue entender aquilo que eu estou falando. Então, se você é uma pessoa que tem problemas de comunicação ou acha que o seu relacionamento tem problemas de comunicação, esse vídeo aqui é feito para você, então fique comigo até o final. Para você entender como a comunicação eficiente dentro de um relacionamento é extremamente importante, ter uma comunicação eficiente diminui muito o risco de desentendimentos bobos, aqueles desentendimentos que não são por falta de amor, mas simplesmente porque um não consegue entender o que o outro está pensando ou está falando, o que acaba fazendo com que pequenas discussões acabem se tornando brigas faraônicas. E também uma comunicação eficiente acaba valorizando ainda mais o que um sente para o outro, porque quando nós nos sentimos ouvidos, quando nós nos sentimos compreendidos pelo outro, isso reforça o nosso vínculo com aquela pessoa, fazendo com que o nosso sentimento se torne até mais forte. E por fim, mas não menos importante, quando nós temos uma comunicação eficiente, nós alinhamos as nossas expectativas e principalmente começamos a planejar as coisas junto com a outra pessoa, o que reforça ainda mais os laços. Então é muito importante, como você viu, ter uma comunicação eficiente. Porém, a maioria das pessoas não sabem onde elas estão errando e para isso que esse vídeo foi feito. Agora vamos explorar a grande parte das coisas que as pessoas erram ao se comunicar dentro de um relacionamento. E já começando aqui com um dos piores dessa lista, que é a comunicação passiva. A maioria das pessoas já vão entrar num embate ali com o seu parceiro ou parceira, esperando o seu momento de falar, fazendo com que essa pessoa não ouça o que o outro está dizendo e não processe aquilo que o outro está dizendo, o que faz com que fique sempre um e o outro tentando esperar a sua hora de falar, ou às vezes até mesmo cortando a outra pessoa para poder falar, se expressar e colocar para fora aquilo que sente. Isso causa um profundo descontentamento nas discussões, fazendo com que ninguém se entenda e fique ainda muito pior. E já passando aqui para o segundo, que também é tão ruim quanto, é a falta de clareza. A grande maioria das pessoas que tem problemas de comunicação no relacionamento tem uma comunicação ambígua, que abre espaço para interpretações, fazendo com que a outra pessoa pense em coisas que a outra pessoa está pensando. É complicado, mas é mais ou menos assim. Eu não falo tudo que eu estou pensando, eu não expresso da forma como eu queria me expressar e deixo aquilo meio que subentendido ou coloco informações pela metade, falo uma coisa querendo falar outra e isso abre espaço para outra pessoa interpretar do jeito que ela quiser. E isso é uma coisa que causa muitos problemas dentro de um relacionamento. E o terceiro ponto é um clássico que a maioria das pessoas vão falar assim: no meu relacionamento tem isso, que é a linguagem defensiva. Você, ao invés de ouvir o seu parceiro, você já tenta se justificar, ou às vezes pior, você tenta contra-atacar, falando, não, mas você fez isso, não, mas você faz aquilo, não, mas você não age de determinada maneira, fazendo com que uma coisa que poderia ser simples, como por exemplo, eu não gostei do que você fez hoje, eu gostaria que você não fizesse novamente, se torne uma grande briga, porque a outra pessoa vai ouvir aquilo, vai levantar o escudo e vai querer contra-atacar, se defendendo, ou se justificando, ou fazendo qualquer coisa que seja menos ouvir o que o outro tem a dizer. E o último dos problemas de comunicação que eu vou listar nesse vídeo aqui, é um problema que muitas pessoas podem não reconhecer de cara, mas que ouvindo assim você vai entender que é uma coisa que muitas pessoas acabam apresentando, que é ter uma interpretação do que o outro está dizendo baseado nas suas crenças. Calma aí que eu vou explicar. É mais ou menos assim, você tem inseguranças, crenças internas e quando a outra pessoa vem se comunicar, vem expressar alguma coisa para você, você já interpreta aquilo de acordo com aquilo que você pensa ou das experiências anteriores, não abrindo espaço para novas comunicações que sejam mais efetivas. Só para exemplificar, imagina o seguinte cenário, eu vou expressar a minha insatisfação com alguma coisa que a minha parceira fez. Então eu vejo lá ela fazendo alguma coisa e falo, olha, eu não gostei disso que você fez. E ela tem um histórico nas experiências passadas que ela teve de pessoas que abandonaram ela porque ela fez alguma coisa de errado. Então ela já começa a interpretar que aquela minha atitude é uma atitude de quem já está querendo se separar dela. E isso faz com que ela tenha várias reações emocionais
que muitas vezes podem prejudicar muito o relacionamento. Então agora que nós já entendemos quais são as coisas que causam problemas de comunicação dentro de uma relação, vamos às soluções disso para que você tenha uma relação mais saudável. Mas antes de eu falar das soluções, e aí, tá gostando do conteúdo? Se você tá gostando, aproveita e já deixa o seu like, é de graça, rapidinho, você 2 minutinhos já ajuda o canal. E se você gosta desse conteúdo, gosta de psicologia, aproveita, já se inscreve no canal. E já partindo aqui pro primeiro, é a escuta ativa. Lá, quando eu falei, era a escuta passiva. A pessoa não ouve o que o outro tem a dizer e já está ansiosa para falar o que tenha a colocar dentro daquela discussão. A escuta ativa é o contrário. Significa ouvir com interesse o que a outra pessoa está dizendo para você, esperar ela falar até o final e simplesmente parafrasear a pessoa para que ela entenda que você está entendendo aquilo que ela colocou para você. Então pode ser assim: então você está me dizendo que é isso, isso e isso. Então o que você gostaria que eu fizesse? Quando você faz isso, você mostra que você está genuinamente interessado no que a pessoa está dizendo e aberto a mudanças, mostrando que você não está com o escudo levantado e que você está aberto ao diálogo. Isso pode ajudar muito nas relações e principalmente nas discussões daqui para frente. Claro que nas primeiras discussões, como vocês não estão acostumados com esse tipo de padrão ainda, é muito comum que a outra pessoa até pense que é um deboche. Mas se você continuar se esforçando, mostrando esse interesse, pouco a pouco vai melhorar muito a relação de vocês. Então persista na escuta ativa. O próximo é uma comunicação não violenta. Comunicação não violenta, inclusive eu vou fazer vídeo aqui no futuro, é você se expressar de uma forma que você não acuse a outra pessoa. Você pode simplesmente, por exemplo, se você está se sentindo injustiçado porque você está fazendo mais os deveres da casa do que a sua esposa, você pode virar e falar assim: olha, eu percebi que eu estou fazendo muita coisa aqui em casa e eu gostaria que nós dividíssemos mais o trabalho para ficar um pouco mais leve para mim. O que você acha? Fazendo esse tipo de comunicação não violenta e principalmente empática, você estimula a outra pessoa a não se defender, o que geralmente começa as brigas. Então pratique a comunicação não violenta, porque isso ajuda demais na comunicação dentro de um relacionamento. O próximo é: evite generalizações. Um pecado gravíssimo dentro de relações é a generalização. É quando você julga a pessoa por tudo que ela já fez no passado e faz com que ela se sinta mal por qualquer coisa que ela faça no presente. Então se esforce bastante por colocar aquilo que está acontecendo no momento, por como a pessoa é agora, e não cite os erros do passado, mostrando: ah, você sempre faz isso ou você sempre faz aquilo, porque a pessoa se sente desvalorizada e sente que todo o esforço dela para mudar foi em vão. Então quando você tiver que conversar com o seu parceiro ou parceira, sempre coloque a pessoa como aquilo que ela é hoje em dia e nunca cite os erros do passado, e simplesmente evite também fazer essas generalizações como se ela nunca mudasse, como se ela fosse desse jeito e jamais pudesse mudar, porque isso desestimula muito o crescimento dessa outra pessoa e principalmente faz o ressentimento ficar muito grande. E o próximo é: foque no problema e não na pessoa. A grande maioria das pessoas que têm problemas de comunicação focam na pessoa e não no problema. É mais ou menos assim: você é preguiçoso, você nunca me ajuda a arrumar a casa, em vez de falar: poxa, eu preciso mais de ajuda para arrumar a casa, por que você não faz tal coisa? Quando você foca no problema, você não causa ressentimento nas outras pessoas, porque é horrível ser chamado de preguiçoso ou qualquer coisa pejorativa que faça com que a pessoa se sinta mal por não ter ajudado de determinada forma ou por simplesmente ter sido acusado. Então, em vez de você simplesmente falar de algum comportamento da outra pessoa, fala assim: poxa, eu preciso de ajuda para fazer isso daqui, você pode me ajudar? Isso vai ajudar muito na sua comunicação e principalmente evitar conflitos, evitar discussões desnecessárias. E o último item dessa lista para ajudar na sua comunicação é a regra dos 3 Cs. Clareza, calma e colaboração. Na clareza expresse aquilo que você sente e precisa. Como eu já falei nos tópicos anteriores, seja claro naquilo que você está precisando, seja claro nos seus sentimentos. Fale dos seus sentimentos de forma não violenta, de forma clara, para que a outra pessoa consiga entender, e também foque naquilo que você precisa e não naquilo que você acha que a outra pessoa deveria fazer, mas que ela ainda não está fazendo. Na calma escolha o momento certo para ter conversas delicadas. Falar de coisas importantes no calor do momento não vai resolver absolutamente nada e principalmente vai gerar muitos problemas para o casal. Então escolha o melhor momento, tenha calma na
na hora de conversar com a outra pessoa, que pode ter certeza que a sua relação vai melhorar muito. E na colaboração, sempre esteja disposto ou disposta a colaborar para que você mesmo seja melhor, para que a relação seja melhor e para que a outra pessoa seja melhor. Se a outra pessoa falou, vou mudar determinado comportamento para ser uma pessoa melhor, colabore, ajude, sabe? Incentive essa outra pessoa a ser melhor. E se a outra pessoa falar que vai colaborar com você, conte com a ajuda dela, procure essa ajuda e seja muito grato por essa ajuda. A colaboração entre um casal é uma coisa que ajuda demais e que reforça os laços. Então, fazendo essas coisas, pode ter certeza que a relação melhora muito, as discussões vão diminuir bastante e principalmente vocês vão se entender com muito mais facilidade. Agora, se você tem uma relação com uma pessoa que tem um transtorno, como o transtorno bipolar, eu fiz um vídeo especial falando só sobre relações com pessoas bipolares, que eu vou deixar aqui do ladinho para você poder assistir logo na sequência. Então clica aqui e já assiste, porque esse vídeo está recheado de informações muito importantes para quem se relaciona com bipolares. No mais é isso, agradeço imensamente quem ficou comigo até aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!